Oi, minhas pessoas queridas, como estamos? Vocês sabem que eu gosto muito da saudação caríssimas pessoas, é a saudação que eu uso, né? E gosto muito disso porque caro, o que me é caro, o que me é valoroso, né? E é assim que eu compreendo as pessoas. E vamos falar hoje de feedback. Nessa série aí que a gente está fazendo aqui, né? Por que é que eu não sou contratado? Eu tô trazendo os primeiros tópicos, que são aqueles que as pessoas mais perguntam, questionam e trazem nas mensagens. E a gente vai falar sobre essa história do feedback agora. Importantíssimo feedback. O que é que a gente ouve com muita frequência, gente, dos candidatos? Mas por que vocês não me dão feedback? Eu quero saber por que eu não fui aprovado. Eu quero saber qual foi o meu problema com relação ao meu desempenho na seleção. E aí a gente vai ter que, inclusive, entrar na esfera jurídica para eu falar disso para vocês. Deixa eu contar para vocês um caso que ilustra o que eu vou trazer. Uns 8 anos atrás, nós publicamos uma vaga para trabalhar numa rede de franquias de estética, tá? E aí, em algum momento do anúncio, tinha lá escrito assim: clara predisposição para atender o cliente. Clara predisposição para serviço de atendimento ao cliente. Eu nem cheguei a ver, foi no Facebook isso. Eu nem tive tempo de olhar. E de repente a pessoa fez um texto gigante, nos chamando de racistas. Dizendo que nós estávamos excluindo pessoas por cor. Porque ela escrevia assim, dentre outras coisas, ela escrevia: desde quando para atender cliente agora tem que ser claro? Tem que ter pele clara. Pois é. Eu nem precisei defender a Arta, eu nem precisei nos defender, porque as próprias pessoas da rede, os próprios candidatos, começaram a dizer coisas bem indelicadas, inclusive para a moça, né? Mandando ela estudar, pererê, parará, enfim. Foi bem indelicado tudo que aconteceu e bem chato, inclusive, para profissional, certo? Uma outra história, um pouco mais antiga, que a gente chamou o candidato para dar um feedback para ele sobre o perfil dele de comunicação, que isso tinha sido um ponto que não fez ele avançar no processo. E ele veio na sala com um book contendo todas as experiências dele, certificado, prêmios, tudo que ele tinha recebido, dizendo que ele era mais do que qualificado e que nós estávamos atuando de maneira preconceituosa, excluindo ele do processo por questões pessoais. Nós nunca tínhamos visto o candidato. Não tinha nada de pessoal no processo. De fato, ele tinha uma comunicação muito prolixa, muito complexa para um cargo, que era um cargo que exigia uma comunicação papuf, direto, vamos que vamos. O ritmo da comunicação dele não era o que o gestor procurava naquele momento. E ele ameaçou um processo também jurídico. E a gente tem casos na justiça que versam por isso, de pessoas que atuam corretamente. Atenção, tá, gente? Eu não estou aqui sinalizando que não existam pessoas profissionais ou empresas que atuem de maneira inadequada. Eu ouvi de um gestor há pouco tempo que ele só contratava profissionais do signo de Leão. Eu fiquei respira, porque você não pode comentar isso, porque isso não faz o menor sentido. Me desculpe, eu até curto astrologia, sou do signo de Touro, mas eu não vou contratar pessoas por signo. Eu vou contratar pessoas pela reunião das competências e da aderência delas à necessidade daquele desafio naquele momento. Mas vocês já estão entendendo um pouquinho dessa celeuma? Ou seja, eu não posso expor o cliente, não posso expor a empresa a profissionais com esse tipo de postura e posicionamento. E eu não vou adivinhar se o profissional que está do outro lado, no agente com o processo, tem esse discernimento ou não. Então, aqui, por exemplo, nós damos retorno a 100% dos processos seletivos. Nós avaliamos 100%. Eu vou falar sobre robô. Pronto, já vou deixar aqui isso aqui lembrado, porque o próximo vídeo que eu vou gravar é sobre robô. Não é robô nenhum que faz análise da gente. Eu vou falar bem sério com vocês sobre isso. Mas a gente garante o retorno da avaliação, sinalizando que aquele conjunto de pontos e de análises que se buscava não foram atingidos, por isso a pessoa não avançou. Porque, sob o ponto de vista jurídico, nós temos inclusive essa orientação. Por conta de eventos como esse que eu narrei a vocês, a gente não pode se posicionar e dizer: olha, sabe o que acontece? Na hora que a gente estava fazendo uma dinâmica de conflito, você quase voou no seu coleguinha.
E aí a gente entende que isso não demonstra a maturidade emocional que você precisa para uma situação de estresse, pererê, parará. Pensa nisso, vai trabalhar a inteligência emocional. A pessoa pode usar qualquer argumento para dizer que eu fui preconceituosa, que eu avaliei do jeito que eu queria, que eu não considerei a história dele, e a gente nunca vai conseguir provar. A gente vai parar numa máxima importantíssima nesse aspecto. Concordamos que discordamos. O nosso papel é não lhe deixar sem retorno algum. Como pedagoga, eu adoraria, e eu fiz muito isso no início da minha carreira, para processos seletivos externos, que era dar feedback detalhado para a pessoa. Olha, trabalhe isso, desenvolva aquilo, tenha atenção a isso, se preocupe com aquilo. Juridicamente, a gente não pode mais fazer isso por conta de situações dessa natureza. Quando as empresas estão fazendo processos seletivos internos, e nós entramos, inclusive, para apoiar, né? Ou se você não contratar uma consultoria, mas você é o seu RH, e você tem uma estrutura para isso, nos processos internos, dê feedback. É sua obrigação, é seu colaborador. Ele está ali contratado, ele está ali com expectativa de crescimento e carreira. Ele precisa, sim, saber aonde ele vai avançar, porque ele já tem um vínculo com você. Já existe essa relação. Lamentavelmente, para processos externos, em especial quando uma empresa intermedia, ela tem dupla responsabilidade: resguardá-la e resguardar o cliente contratante. A nossa obrigação e o nosso cuidado é manter comunicado em cada etapa, em cada avanço do processo, sinalizar o que funciona, o que não funciona, o que está bem, o que não está bem, se a pessoa faltou, se ela foi reprovada porque ela esteve ausente nos testes, se ela esteve reprovada porque ela faltou numa etapa, e se ela passou por tudo aquilo e não atingiu, né, os pontos que foram definidos para aquela etapa. Lamentavelmente, por tudo isso que eu contei para vocês, a gente não consegue, num processo externo, fazer esse detalhamento. Agora, sem comunicação e ficar à margem da espera, isso não acontece. Então, isso a gente assegura para 100% dos nossos candidatos. Então, a gente vai falar sobre o robô na sequência, tá bom? Fiquem bem.